Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Café com História. E na videoaula de hoje falaremos sobre as grandes navegações europeias dos séculos XV ao século XVII. Falando nisso, um cafezinho? Estão servidos? Pois bem, nesse slide nós falaremos um pouco sobre o pensamento europeu que antecede as grandes navegações. Vamos nos recordar que estamos falando de século XV, estamos bem na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E o pensamento europeu ainda é bastante influenciado por todo o conceito, principalmente teocêntrico, de toda a Idade Média. É verdade que nós temos pensadores muito modernos, ou que já pensam de forma diferente do homem medieval. Porém, esses pensadores encontram grande resistência em função do pensamento da Igreja Católica. Assim, a maior parte das pessoas dentro da Europa tinham alguns pontos muito específicos quando se tratava de navegações a longa distância. Por exemplo, muitos acreditavam que o mar, ou o chamado oceano, ele era repleto de monstros marinhos, entre eles as famosas serpentes que engoliam os navios nas grandes navegações. Outra forma de pensar que também permeava toda a Europa por esse período é de que a Terra ela não era um globo como nós conhecemos hoje, e sim uma Terra plana, achatada. E pior, como nós vimos ali, alguns chegavam a acreditar mesmo que essa Terra plana ela tinha despenhadeiros, como veremos um pouquinho mais à frente. Outra crença que se tem nesse período é que ao chegarem próximos da chamada linha do Equador, as embarcações elas percebiam que o mar estava borbulhando de tão quente. Loucura total, não é verdade? Porém, era assim que eles pensavam. E tem mais, muitos acreditavam que estas embarcações, por serem muito simples e não terem muitas estruturas para navegar a longas distâncias, não seriam suficientes para vencerem as dificuldades que o mar, oceano, certamente poderia apresentar. Bem que eles tinham uma certa razão no que diz respeito a esse quesito embarcações. Ficou claro para você? Pois bem, como será então que os europeus venceram essas desconfianças sobre o mar? Isso você verá comigo logo a seguir. Pois bem, o motivo principal que levará os portugueses, assim como outros europeus, a buscarem uma nova rota de comércio... Falei comércio? Sim, o motivo principal era a comercialização. A comercialização de um produto muito especial. Era tão especial que ele valia ouro. E olha que ouro também tinha em pouca quantidade dentro do território europeu nesse período. Pois bem, vamos lá. Nesse slide, eu conto para vocês, primeiro, quem eram os principais agentes que foram responsáveis pelas grandes navegações e quais foram os papéis que eles desenvolveram. Vamos então começar no passo a passo. O primeiro passo, preste bastante atenção, nós temos uma monarquia, o rei, um rei absolutista. Para então existir as navegações, era preciso que os estados estivessem unificados. E nesse caso, o rei, ou monarca, ou soberano unificado, esse, controlando o Estado absolutista, tinha como objetivo fortalecer esse Estado, através, é claro, de grandes conquistas territoriais, além de garantir também uma atividade comercial constante para a nascente burguesia, porque dessa forma esse Estado receberia muitos impostos. Fez sentido para você? Então, na sequência, nós temos a própria burguesia, essa burguesia mercantil extremamente fortalecida com a possibilidade de adquirir mercadorias em outras regiões fora da Europa. Mercadorias essas que seriam levadas para o território europeu e seriam vendidas, fazendo com que a burguesia obtivesse grande quantidade de lucro. Entre essas mercadorias está uma muito especial, as chamadas especiarias indianas. O que eram especiarias indianas? Neste slide, todo colorido, e parece até que dá para sentir o cheirinho gostoso, não dá? Está sentindo aí? Que delícia! Pois bem, esse slide mostra para nós algumas das especiarias que os europeus buscavam no Oriente, entre elas o cravo, a canela. Porque isso dá gosto, isto produz
Conservas? Sim, porque a Europa, nesse período, ela conservava seus alimentos na banha dos porcos. Imagine, você passar praticamente 1000 anos alimentando-se principalmente de proteínas como a carne, que estava armazenada em banha de porco, todo dia a mesma coisa, sem nenhum temperinho. Ah, isso não ia ter o menor sabor, não é mesmo? Pois bem, as especiarias da Índia, essas valiam muito dinheiro. Outros produtos interessantes eram os artigos de luxo, que eram vindos, sabe de onde? Da China, sim, entre eles a seda e a porcelana. Olha, os portugueses, os franceses, os espanhóis, os italianos, os germânicos, todos ficavam muito felizes quando esses produtos eram levados para a Europa através de uma rota pelo Mediterrâneo, feita pelos italianos. Sim, os italianos foram os que inauguraram a primeira relação comercial com o Oriente. E a burguesia, essa estava enchendo seus bolsos com os lucros que obtinham. Muito bem. Outro participante desse processo das navegações era a famosa Igreja Católica. É difícil pensar a Igreja Católica numa relação comercial, não é? Mas você vai entender bem agora. Olha só, a Igreja Católica, ela tinha um papel muito importante, que era o de abençoar as embarcações. Claro, também todos aqueles que embarcavam dentro dos navios, nós chamamos de tripulação. Sem que a Igreja Católica desse as suas bênçãos, não tinha um homem europeu que tinha coragem de partir para grandes navegações. Sabem por quê? Por conta do slide anterior. Lembram das diversas ameaças e as crenças que eles tinham de se perderem no mar? Pois bem, se morressem em alto mar, pelo menos já teriam recebido a extrema unção, que é um dos chamados sacramentos da Igreja Católica. Muito bem. Outra coisa, nós vamos observar que essa igreja também tinha um objetivo muito específico ao apoiar as grandes navegações. O objetivo principal era converter novos fiéis para a fé cristã, além, é claro, de tentar combater aqueles que eles chamavam de infiéis, entre eles os muçulmanos que estavam habitando a maior parte das regiões do Oriente Médio. Compreendeu? Espero que tenha feito sentido para você. Pois bem, vamos ver então como a Europa estava lidando com isso no próximo slide. Nesse slide, falaremos sobre o pioneirismo português. Sim, Portugal, enquanto nação, teve vários fatores que levaram a eles, portugueses, a conseguirem buscar uma nova rota comercial com o Oriente antes de qualquer outra nação europeia. Bom, claro, com exceção os italianos. Falando em italianos, precisamos lembrar que os italianos já realizavam um comércio com o Oriente e, por sua vez, com os portugueses. Sim, os portugueses já compravam mercadorias orientais nas mãos dos italianos já há um bom tempo. Esses mesmos portugueses vendiam essas mercadorias para a parte norte da Europa, fazendo aquilo que chamamos de navegação de cabotagem. Pois bem, vamos ver alguns fatores que os portugueses conseguiram antes mesmo de outras nações europeias. Veja lá, a primeira coisa, a unificação precoce do território português, bem como a formação do Estado Nacional Português antes de qualquer outra nação. Tudo isso devido à famosa Revolução de Avis, ou Aves, de 1383 a 1385. Não entrarei em detalhes sobre essa revolução, porque disso falaremos em outra aula. Muito bem, nós temos aqui também, após o processo da unificação portuguesa, a presença de um rei poderoso e de características burguesas. Sim, ele, Dom João, era um homem chamado de mestre de Avis, porque era descendente de uma família que construía embarcações marítimas, navios, naus, caravelas, há um bom tempo em Portugal. Então ele sabia e entendia das coisas. E não estava sozinho, porque também temos a presença em Portugal de uma classe burguesa fortalecida, justamente por esse comércio que ela já fazia com os genoveses italianos e com o norte da Europa. Além disso, é preciso lembrar que há uma aliança entre esta classe burguesa forte, que participou da Revolução de Avis apoiando o rei, e este monarca absolutista, que agora tem em suas mãos toda a centralização do poder, que
poderá ajudar a burguesia a investir nas chamadas grandes navegações. Muito bom. Além dessa questão, não podemos esquecer que nós temos dentro de Portugal um príncipe, um chamado de infante Dom Henrique de Sagres. Este Dom Henrique, homem inteligente e que também tinha uma visão além do alcance, já vi um desenho com essa palavra. Pois bem, vamos voltar para cá. Essa visão além do alcance de Henrique de Sagres permite que ele reúna em Portugal diversos navegadores de extrema experiência, pesquisadores, cientistas da época. E esses caras, com muito dinheiro, claro, injetado pelo Estado e também pela burguesia local, vão aplicar esses valores e recursos em pesquisas voltadas ao contexto náutico, astronômico e também, é claro, cartográfico, o que vai favorecer grandiosamente as grandes navegações portuguesas. E não podemos fechar esse slide sem antes falar sobre a posição geográfica favorável de Portugal. Sim, não nos esqueçamos que Portugal é a porta de entrada para a Europa de quem vem do Atlântico. Portugal é banhada integralmente na sua costa oeste pelo Oceano Atlântico. Então, se ela quer navegar em grandes mares, ela já está em um grande mar. Não se esqueçam que uma nação como a Alemanha, por exemplo, que está bem situada no centro da Europa e não é banhada por oceano algum, teria muito mais dificuldade para iniciar as suas grandes navegações em função de sua posição geográfica. Então, voltando aqui, posição geográfica favorável é um dos fatores importantes para o pioneirismo português. Pois bem, o que faltava para que a Europa saísse a navegar a longas distâncias e especialmente os portugueses que queriam concorrer com os italianos pelas especiarias indianas, o que será que estava faltando para que eles pudessem, de fato, aventurar-se não mais em uma navegação de cabotagem e sim nas chamadas grandes navegações? Veremos isso no próximo slide. Venha comigo. Nesse slide, temos os chamados adventos tecnológicos do século XV. Pois bem, não se esqueçam, já falamos sobre renascimento cultural e no renascimento cultural nós temos o desenvolvimento também das ciências. Vários homens entraram a pesquisar sobre novos objetos, novas ferramentas, novos instrumentos que pudessem ajudar a mudar a vida do homem medieval. E entre esses instrumentos estavam alguns que seriam fundamentais para o mundo náutico, para as grandes navegações. Pois bem, entre eles estavam a bússola e o astrolábio. Instrumentos esses que não foram criados pelos europeus, e sim pelos orientais, principalmente os chineses. Esses objetos ou ferramentas eram fundamentais para que os portugueses pudessem se localizar com precisão nas suas grandes navegações. Vou me lembrar aqui, agora com vocês, de um poema muito legal, de Fernando Pessoa. Na verdade, um trechozinho de um poema, em que ele diz: olha, navegar é preciso, viver não é preciso. Poxa, o que será que significa isso? Navegar é preciso, viver não é preciso. Será que ele está fazendo alguma apologia ao autoextermínio? Não, longe disso, esquece essa mensagem. A ideia, na verdade, de Fernando Pessoa era: navegar precisa de muita matemática, de exatidão. Isso só é conseguido ou conquistado com esses instrumentos que estão aí em sua tela, em seu slide. A vida, ela não tem precisão alguma. Hoje eu posso pensar em alguma coisa e amanhã ser outra totalmente diferente. Veja, nós estamos passando por um momento muito diferente na nossa história. Tanto é que dizemos que hoje nós estamos vivendo um novo normal. Quando é que nós iríamos imaginar que no final do ano anterior iríamos pensar que esse ano seria um ano tão conturbado, mas ao mesmo tempo tão diferente? Não é mesmo? Então isso comprova a frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Então fazia todo sentido a utilização da bússola e do astrolábio. Bem como também o desenvolvimento de novas cartas náuticas, porque com maior precisão era possível colocar no papel as rotas
que os outros navegadores que viriam posteriormente, esses poderiam seguir com exatidão a rota e não se perderem em um oceano tão gigantesco. Outra questão é o desenvolvimento de mapas mais modernos, sim, com algumas lógicas que até então nunca tinham sido pensadas durante a Idade Média. E para finalizar, algo importantíssimo foi a criação e o desenvolvimento das chamadas naus com velas poderosas e potentes. Estamos falando das famosas caravelas. Sem elas, os barcos não teriam autonomia para viajarem a longas distâncias com maior velocidade. Isso é muito top. Pois bem, Portugal será a nação que terá tudo isso reunido num só espaço ao mesmo tempo. E com isso vão desenvolver as primeiras navegações a longas distâncias. Acompanhe comigo no próximo slide. Olhe só, dentro das principais rotas de navegação, nós temos aí a rota portuguesa, que desenvolveu o que chamamos de périplo africano. Como demonstra no desenho que está aí atrás do seu slide, Portugal se desloca com suas embarcações da Europa e ela vai cruzar todo o Oceano Atlântico, margeando o continente africano. Por isso chamamos de périplo africano, até que chegasse à região das Índias, aqui à nossa direita. Consegue perceber? Pois bem, essa rota ela levou uns bons anos para ser complementada. Começou no ano de 1415, quando os portugueses conquistaram aqui, no norte da África, hoje atual região do Marrocos, uma cidade chamada Ceuta, onde ali os portugueses montaram um armazém e uma feitoria. Sim, onde ali uma fortificação defendia os interesses portugueses na região. Desta região, Portugal retirou, entre outras coisas, ouro que vinha aqui do leste africano e ia até o norte da África, o ouro que vinha do Sudão. Pois bem, com esse ouro, Portugal vai conseguir financiar novas embarcações que vão buscar contornar a África. Isso faz com que Portugal vá conquistando ilhas por entre os caminhos que ela passa, e entre essas ilhas são ilhas famosas, que estão sob os domínios portugueses até hoje. Não como colônias, mas fazem parte da estrutura de Portugal como política. Estou falando das ilhas de Madeira, das ilhas de Açores e das ilhas de Cabo Verde. Isso são ilhas muito importantes para Portugal nos dias de hoje também. Além disso, eles vão atravessar o famoso Cabo Bojador. Sabe por que ele é famoso? O Cabo Bojador, até então para os europeus, era o cabo que significava ou representava o fim da Terra imaginável. Acreditava-se que ali a Terra acabava em um despenhadeiro sem fim, infinito. E dali não passava mais. Olha que coisa louca, cara. Pois bem, quando eles conseguem cruzar o Cabo Bojador, acreditavam que seria o fim da África, Seria o fim da África, e sendo o fim da África, eles poderiam contornar a África e chegar rapidamente até as Índias. Para surpresa dos portugueses, nada disso aconteceu. Não chegaram às Índias e viram que ainda continuava existindo o grande continente africano. Claro, isso dá uma desanimada em qualquer nação que esteja investindo numa navegação relativamente curta. Mas nós estamos falando do ano de 1434, não é mesmo? Os portugueses não desistiram, juntaram mais dinheiro, foram juntando dinheiro, até que aconteceu um episódio que eu não marquei aí para vocês, mas vocês não podem esquecer. No ano de 1453, ano especialíssimo porque ele marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesta data, os chamados turcos otomanos tomam uma cidade muito importante lá no leste europeu, cidade de Constantinopla, a capital do antigo Império Romano do Oriente. Constantinopla foi tomada e o nome foi modificado, onde foi dado o nome de Istambul. E ali nós temos a formação agora do Império Turco-Otomano. Sim, os turcos otomanos fecham o transporte de mercadorias do Oriente para o Ocidente. E os italianos, que estavam acostumados
a navegarem pela rota do Mediterrâneo até o Oriente, agora, se quisessem pagar, ou melhor, se quisessem passar por lá, teriam que pagar elevadíssimas tarifas e elevadíssimos impostos de passagem. Pois bem, navegar pelo Mediterrâneo até o Oriente se tornou algo quase que impossível. Por isso, dentro da história, nós chamamos essa fase de o fechamento da rota do Mediterrâneo. Claro, eu não gosto dessa palavra. Fechamento fica parecendo que realmente os caras colocaram portas. Bom, portas eles não colocaram não, mas que eles tinham uma corrente bem grande que atravessava da Europa para a Ásia, ali entre a parte da Turquia hoje atual, de Istambul, parte europeia e parte asiática, isso eu posso te garantir que eles tinham. Nossa, e agora? Como que as mercadorias então das Índias vão chegar dentro do território europeu? Isso, por enquanto, elas não vão chegar. Isso estimula os portugueses a continuarem nas navegações, porque eles sabem que a hora que chegarem nas Índias, essas mercadorias valerão muito dinheiro. Não se esqueçam, é a famosa lei da oferta e da procura. Se agora a demanda continuava alta, mas a oferta era muito baixa, significava que o preço dessas especiarias só aumentava a cada dia. Pois então, foi assim que em 1488 os portugueses, insistentes na navegação, conseguem contornar o extremo sul do continente africano, ultrapassando o famoso Cabo da Boa Esperança, que anteriormente era conhecido como o Cabo das Tormentas. Sim, porque alguns navios portugueses tentaram ultrapassá-lo, mas sem sucesso. Em 1488, Bartolomeu Dias fará essa navegação e, com sucesso, vai cruzar esse cabo, dando para os portugueses uma certeza: estamos na metade do caminho, provavelmente. Que alegria em Portugal! Pois bem, essa alegria vai durar um pouquinho só de tempo. Sabe por quê? Porque logo em seguida, em 1492, vocês verão isso comigo no próximo slide, os espanhóis vão colocar a areia na farofa dos portugueses. Exatamente. Mas, para fechar o slide, os portugueses não desistiram. Em 1498, continuaram navegando e aí sim chegaram definitivamente nas Índias, mais especificamente na famosa cidade de Calicut, com a figura de Vasco da Gama. Foi o primeiro português a alcançar o êxito e a glória de chegar nas Índias, conquistando o direito de levar as especiarias para a Europa. Foi uma festa, uma lucratividade tão impressionante, mas tão impressionante, mas tão impressionante, que, segundo alguns historiadores, o dinheiro conquistado com essas navegações para as Índias, mais especificamente essa primeira, bancaria cerca de 60 outras viagens para o mesmo território. Que lucro gigantesco, hein, galera? Muito, muito, muito massa. Pois bem, faltava apenas chegarem a um outro território. Isso ocorreu em 1500, quando, definitivamente, os portugueses chegam à América, mais especificamente no nosso Brasilzão. Tá fazendo sentido para você? Pois bem, a rota desenhada está aí no seu slide, no mapa que faz, às vezes, de tela de fundo do nosso slide. Pois bem, vamos ver agora então como a Espanha conseguiu estragar um pouquinho essa festa? Vem comigo no slide seguinte. Estamos aí diante então das principais rotas dos espanhóis. Veja, a Espanha não poderia fazer a rota do périplo africano, sob, claro, o problema de ter que pagar impostos para os portugueses, que já dominavam quase todos os entrepostos da Europa até as Índias. Ir pelo Mediterrâneo já vimos que não é uma boa ideia, já que ali nós temos o controle dos turcos otomanos. Pois bem, foi um homem muitíssimo inteligente, considerado, na verdade, pela Igreja Católica, principalmente os padres e bispos da Universidade de Salamanca, na Espanha, como um homem louco. De quem que eu estou falando? Estou falando do genovês, sim, do italiano Cristóvão Colombo. É ele que vai conseguir convencer banqueiros espanhóis, judeus é verdade, mas espanhóis, e a rainha Isabel
de Castela a permitir e a bancar uma navegação que faria a circunnavegação. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, circunnavegação é a rota escolhida pelos espanhóis, mais especificamente por Cristóvão Colombo. O que significava isso? Eles, espanhóis, como é representado aqui neste mapa de fundo, sairiam do território e do continente europeu e dariam a volta na Terra, fazendo uma circunferência, chegando nas Índias pelo leste. Cara, pera lá, então ele acreditava que a Terra era redonda e ela tinha um formato de globo. Exatamente. O problema é que ele achava que faria isso em menos de 6 meses. Será que ele vai conseguir? Vamos ver. Só que não. Nós vamos perceber aqui por este slide, onde nós temos as setinhas verdes, este foi o verdadeiro trajeto de Cristóvão Colombo, que saiu, olhe bem, em 1492, lá da Espanha, e 70 dias depois ele chega em terra firme, acreditando que se tratava das Índias. Por isso, ele deu o nome para os primeiros habitantes que ele encontrou numa ilha ali das Antilhas, do Caribe, aquele mar maravilhoso, a ilha que ele deu o nome de San Salvador. As pessoas que lá ele encontrou, ele deu o nome de índios, sim, em homenagem às Índias, por achar que tinha chegado às Índias. Voltou pelo menos mais 3 vezes ao território, conquistando diversas ilhas do Caribe, mas nunca mesmo conseguiu colocar os pés dentro do continente, chegando apenas a ilhas. O primeiro homem a pisar em continente europeu pelos espanhóis foi também um italiano, porém esse de Florença, um navegador extremamente experiente chamado Américo Vespúcio. Vespúcio vai colocar os pés pela primeira vez na Flórida, que particularmente hoje faz parte dos Estados Unidos e é um lugar maravilhoso, mas nessa época será conquistado pelos espanhóis. Em homenagem a ele, Américo Vespúcio, que fará outras navegações pelos espanhóis e também por Portugal, este continente que hoje nós somos originários dele, ganha o nome de continente americano. Mas isso vai demorar um tempinho. Por enquanto, ainda estão acreditando que estão nas Índias. Olha que legal. Pois bem, agora nós estamos vendo aí um problema sério entre Portugal e Espanha. Porque se você calcular comigo, você vai perceber que no slide anterior, Portugal já estava bastante avançada para chegar às Índias. Só que até 1498 eles ainda não tinham chegado. Não foi isso que eu falei? Sim. Já os espanhóis, em 1492, após a unificação espanhola e o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles conseguem chegar ao território americano, mas dizendo lá na Europa que estavam chegando aonde? Às Índias. Isso vai dar problema, porque Portugal vai dizer, não, vocês nunca chegaram às Índias, vocês podem ter chegado a qualquer outra região, mas nas Índias não, é impossível. Quem é que pode então resolver esse dilema? Sabe quem? Veja comigo no próximo slide. Pois bem, nesse slide, aquele que vai resolver qualquer problema entre monarcas ou estados ou reinos europeus, nós sabemos quem é. É o Papa. Pois então, em 1493, um Papa famoso, chamado depois de o Papa das Navegações, ele, que era espanhol, chamado de Alexandre VI, foi convidado para definir se eles, espanhóis, estavam corretos, se haviam chegado às Índias ou não. Mas eu vou tomar mais um golinho de café. Muito bem. Será que Alexandre VI saberia dizer se realmente os espanhóis tinham chegado às Índias em 1492? Coisa que os portugueses duvidavam? Então vamos ver qual foi a decisão do Papa? Aí está, no seu slide. A decisão do Papa foi a seguinte. O Papa mandou que se abrisse
mapa, e esse mapa que aí está foi aberto para ele, e ele então mandou traçar uma linha reta, como um meridiano, que ia do norte ao sul, e ele contaria 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, que à época pertenciam aos portugueses. Essa linha traçada, ela então seria a divisória do mundo. Porque segundo o Papa Alexandre VI, no testamento de Adão, vem cá, Adão, aquele mesmo que casou com a Eva, que comeu do fruto proibido, lembra? E que foram expulsos do paraíso, sim. Segundo o Papa, ele tinha o testamento de Adão, e que no testamento de Adão dizia que o mundo deveria ser dividido em 2 partes, uma parte para Portugal e uma parte para a Espanha. Meu Deus. Bom, naquela época, valia de tudo. E aí então ele disse o seguinte, todos os territórios que estiverem à direita da chamada linha traçada pela bula intercoetera, esse território pertence a Portugal. E todos os territórios que estiverem à esquerda pertencem aos espanhóis. Pois bem, tudo que fosse descoberto, então, a partir de 1493, que estivesse à direita desta linha, pertenceriam aos portugueses. E tudo que estivesse à esquerda, pertenceriam aos espanhóis. Portugal bateu na mesa e disse, não aceito de jeito nenhum, mas de hipótese alguma. Foi então por essa razão, por Portugal ter contestado a chegada dos espanhóis até o território das Índias, que em 1494 foi assinado um tratado entre ambas as partes. Portugal e Espanha se reúnem numa cidadezinha chamada Tordesilhas e ali eles assinam um tratado, chamado também de Tratado de Tordesilhas, no qual aquela mesma divisão feita pelo Papa seria considerada, porém aumentando mais 270 léguas para oeste, fazendo uma nova linha, que é essa que vocês estão vendo aí no slide de vocês. Essa nova linha é uma linha que passaria agora em cima da América, sendo que o que estivesse à direita continuaria pertencendo aos portugueses e o que estivesse à esquerda da linha pertencendo aos espanhóis. Isso faz, então, com que Portugal, totalizando 370 léguas, conquiste o que seria futuramente parte do Brasil. Conseguem compreender? Pois bem, nós temos o mais importante tratado deste período, sendo um tratado bilateral e sem o consentimento de outras nações europeias, que, óbvio, não vão concordar com uma mentiraiada dessas. Testamento de Adão faz sentido para você? Para mim é óbvio que não faz, mas nessa época colou. Perfeito? Pois bem, meus amigos, dessa forma nós temos Portugal e Espanha tendo posteriormente que brigar e brigar muito com outras nações estrangeiras pelo reconhecimento dos territórios uma vez ocupados. Como consequência de tudo isso, nós teremos outros conteúdos que serão analisados em nossas próximas aulas. Entre eles, falaremos sobre a América e sua colonização. Agradeço muitíssimo a participação de vocês até agora comigo no canal. E mais, esta aula de hoje, ela é uma aula especial, porque estou atendendo a um pedido de uma aluna de Belo Horizonte, que estuda no Colégio Magno Agostiniano do Buritis. Ela chama-se Giovana Castro. E a Giovana Castro fez o pedido para falarmos sobre a aula de grandes navegações ou expansão marítima. Pois bem, Dídia, espero que eu tenha atendido aos seus interesses e respondido às suas dúvidas e a de todos vocês que estão acompanhando o canal. Não se esqueçam de curtir lá embaixo. Deixe o seu like, o seu joinha, o curtiu. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, marque todas e mais, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que
E assim ficará ainda mais emocionante fazermos novas aulas dentro desse projeto Café com História. Um grande abraço e valeu!